Glória a Deus. Boa noite, igreja de Jesus reunida nesse lugar. Uma alegria estarmos juntos nessa noite, nessa casa, nesse novo tempo que vocês já estão vivendo. Glória a Deus. Pode assentar aí no seu lugar. Pode assentar. Uma alegria estar aqui com vocês. Pastor Bruno. Até que enfim nos encontramos de novo. Tanta reforma, né? Reforma para lá, reforma. Se eu e o pastor Bruno resolver mexer com construção, vocês podem amarrar a gente. Amarra a gente num tronco e dá um couro. Só Jesus, né? Alegria estar aqui no novo espaço da primeira IPR. Bom demais ver os irmãos. Na verdade eu vim aqui criar uma dívida, né? Eu vim aqui porque agora eu vou deixar o pastor Bruno com a dívida comigo. Não é? Glória a Deus. É bom demais estar aqui com os irmãos. Quero compartilhar com vocês. Vamos compartilhar nesta noite. Pegar aqui. Alguém aí, vamos socorrer aqui com porta-bíblia. Queria que você abrisse comigo aí. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos é o capítulo 1 mesmo. Quero aproveitar que a gente lá na igreja entrou na leitura do Evangelho de Marcos essa semana, né? Ô gente, desculpa, falei errado para vocês. É Evangelho de João, capítulo 1. Está com Marcos na cabeça, que é um Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Em diante. No dia seguinte, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Isso aí. Vamos citar em NVI, vamos NVI aqui. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando eu disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Repetir isso. Eu o não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. E quando viu Jesus passando, já tinha passado o batismo. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Até aqui está ótimo para a gente compartilhar hoje. Veja bem, eu me sinto à vontade para compartilhar com vocês aqui hoje, não é? Vai ficar escurão assim, vai ter gente que vai dormir. Dá para dar só uma clareada aí, o pessoal da luz, para me ver. Eu fico com agonia. Agora eu sei para quem que eu estou pregando.
Eu sinto muita vontade para falar sobre semana profética, porque o pessoal da Casa da Bênção está aqui, sabe que a gente está falando disso, pastor Bruno. E no ano passado a gente tirou um tempo para orar, a gente sempre faz isso. E a gente sempre fala assim para Deus, assim, Deus, qual é a palavra que nós vamos andar sobre ela nesse ano? E Deus deu para a gente alguns discernimentos, não só para a igreja, para a nossa igreja local. Deus disse que 2025 parecia um paradoxo, sabe? Que a coisa, todos os contextos mundiais vão piorar. Todos os indicadores mundiais, eles vão piorar. Indicadores econômicos, indicadores políticos, indicadores sociais, indicadores morais, todos eles vão piorar. O cerco vai fechar, né? Se você quer ter uma ideia clara do declínio moral do ser humano, só você ligar telejornal local, declínio do ser humano, né? O declínio do ser humano chegou a mais do que para o fundo do poço, né? Eu acredito que no estado que estamos não existe mais crime para ser inventado, nem aperfeiçoado. A moral política e social também está em declínio. Então, é nesse contexto que nós vivemos hoje. Para que Jesus volte, quando você olha para o texto bíblico, todos os declínios têm que acontecer, social, moral, inclusive espiritual. Quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra. Então Jesus também falou que haveria um declínio espiritual. O amor de muitos se esfriará, né? E dentro desse contexto existe a igreja. Quem está aqui com a gente lá na igreja há um tempo, pastor Bruno, há uns 4 anos. Deus visitou a gente com uma mensagem dizendo assim: chegou o tempo do remanescente se levantar. Uns 4 anos atrás. E a gente pregou sobre o remanescente. Agora é o papel desse remanescente que vai andar na terra, vai andar com Deus como Enoque. O tempo agora é um tempo de Enoque, e andou com Deus e já não era, porque o Senhor tomou para si. Eu acredito que vai ser assim com a igreja. Mas no meio desse contexto todo desfavorável, existe a igreja. E a igreja vai andar vivendo como Israel na terra de Gozem no Egito. O pau está quebrando no Egito, mas a glória de Deus está sobre a terra de Gozem. Sobre os que são, Malaquias fala isso. E agora vocês vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. Então, nós estamos falando, pastor Bruno, que 2025 é o ano do cumprimento da profecia. Que profecia? Da profecia. Qual que é a profecia que a primeira IPR tem sobre ela? Eu não estou falando de palavras pontuais que são liberadas sobre essa casa em momentos de crise ou momentos de avanço. Toda a igreja tem essas palavras pontuais. Alguém se levanta com o dom da palavra de conhecimento e traz bálsamo para o nosso coração em momentos de crise e traz potencialização em momentos de alegria. Não é isso que eu estou falando. A palavra que eu falo a vocês e falo ao coração do seu pastor é: quando nasce, uma vez na mesa da sua casa eu te falei isso, quando nasce ou quando renasce, né? A primeira IPR, o pastor Bruno com um desafio tremendo de reabrir uma igreja que passou anos fechada, ele veio para reabrir. Quando nasce, qual foi a palavra que Deus disse que essa casa carregaria? Você lembra dela e você tem passado ela aos irmãos dessa casa. É sobre isso que eu estou falando. Quando a gente fala que é o ano do cumprimento da profecia, a gente está falando de coisas que estão retidas, que estão para ser liberadas. Quando a gente fala do ano do cumprimento da profecia, a gente está falando de um céu que estava retido e vai ser rasgado em favor da igreja. Vai acontecer e já está acontecendo. Há promessas de Deus dessa ser, de 2025 ser no mundo, o ano da maior colheita que a igreja já viu nos últimos 500 anos.
há uma perspectiva. Quando você vê levantamento, você contacta. Em fevereiro agora, eu vou estar num treinamento missionário evangelístico, mais uma vez, nos Estados Unidos, para uma grande colheita. Aqui no Brasil, esse ano vai ter uma grande colheita. Em São Paulo, há uma estimativa de que num culto 25 mil pessoas aceitem a Jesus. Está sendo programado. A perspectiva do mundo esse ano é que mais de 1 bilhão de pessoas escutem sobre o Evangelho. Então, é um tempo que a igreja precisa entender o que Deus está querendo fazer. Vocês têm uma missão nessa cidade. Nós temos uma missão com essa cidade presbiteriana, Casa da Mesa. Nós temos uma missão de ser resposta para essa cidade. Agora, eu ia até falar isso com os irmãos no próximo tempo, mas já adianto aqui. Nós precisamos, eu sei que é noite profética, mas nós precisamos hoje tomar a decisão de parar de sermos colecionadores de profecia. A igreja virou, os indivíduos da igreja, eu e você, nós de uma certa forma, quase que inconsciente, nós estamos virando colecionador de profecia, e nós estamos atrás da quentinha. Qual que é a quentinha da semana? Qual que é a quentinha do mês? Qual que é a quentinha da cidade? A gente precisa parar com isso, deixar de ser colecionador de profecia e passar a ser um povo profético. Ser um povo profético é um povo que não vai roer a corda independente do que está acontecendo. Essa é a característica do tempo profético da igreja. Senão, a gente fica atrás. Eu me lembro de um tempo, a gente estava bem mais novo, o pastor Bruno vai lembrar disso, que houve uma explosão, final de década de 90, para início dos anos 2000, no Brasil, houve uma revolução por causa de uma profecia. Deus falou que ia usar o Brasil como um dos celeiros da revolução da adoração no mundo. E aconteceu. Final de 90 para início de 2000, houve uma explosão. Valadares experimentou desse avivamento. Daqui saíam caravanas de gente faminta, catando a próxima conferência de adoração. Som da chuva, gota da glória, fogo e glória, cuspe do céu, fogo de não sei aonde. E o que aconteceu? Eu conheci essa geração. Hoje, 90% desse povo que saía atrás desse mover, está tudo apostatado da fé. Por que adianta eu ser um caçador, como diria o livro do Tom Tinney, um dos livros que mais vendeu? O que adianta eu ser um caçador de Deus, se eu não sou um retentor da glória? Então, o povo profético é o povo que retém a glória de Deus. É o povo que caminha em uma ousadia profética de continuidade. Se Jesus não voltar, meu irmão, eu quero daqui 20 anos vir numa semana profética na primeira IPR e encontrar você aqui. Eu quero daqui 30 anos te encontrar aqui, se Jesus não voltar. Eu quero ver seus netos, eu quero ver seus filhos queimando na presença de Deus por causa do legado que você deixou. Isso é profecia para mim. Profecia não é o povo que tem um espírito de macaco, que fica pulando de galho em galho atrás da próxima profecia. Nós precisamos parar de ser colecionadores de profecia. Nós precisamos ser um povo profético. Então, eu vou falar de trás para frente. Qual é a profecia que Deus tem para nós em 2025? Sejam um povo profético. Seja um povo profético, alinhado com a glória de Deus o tempo todo, vivendo a glória de Deus o tempo todo. Agora, qual que é o nosso problema? Nós fizemos agora, nos primeiros dias de janeiro, a leitura do Evangelho de Mateus. A semana é o Evangelho de Marcos. No desafio de ler a Bíblia todo o ano todo, mais uma vez. O Evangelho de Mateus é uma delícia. Evangelho de Mateus, pelo menos na versão que eu li, eu contei mais de 18 expressões do evangelista Mateus, ou apóstolo Mateus, dizendo sobre Jesus assim, ó. Eu preguei isso para a igreja um pedaço.
para que se cumprisse. Mateus está recheado. Jesus vai para o Egito fugido com seus pais, para que se cumprisse. De lá voltou para Nazaré, para que se cumprisse. De Nazaré foi para Cafarnaum, para que se cumprisse. Curava os enfermos, expulsava os demônios, para que se cumprisse. Pregava por parábolas, para que se cumprisse. Então, Jesus, ele era uma pessoa que viveu para ser o cumprimento da profecia. E é uma coisa que a igreja se preocupa muito pouco. O que está escrito no texto bíblico sobre nós como igreja? Nós temos procurado ser o cumprimento disso. Porque nós achamos que profecia é alguém tomado, também é, mas não é só isso. Tomado do Espírito, aponta para a gente e diz assim: assim te diz o Senhor, você irá, você fará, você caminhará, acontecerá. Nós gostamos de ouvir Deus falando com a gente no verbo futuro: acontecerá, se fará, se moverá. É lindo, eu choro quando eu falo: uau, Deus alcançou o meu futuro, porque esse é o propósito da profecia. O propósito da profecia é mostrar para você no presente que Deus já está no seu futuro. Só que a igreja profética não é a igreja que só gosta do verbo futuro. É a igreja que gosta de ser no presente o que já foi conjugado no passado. Mas Isaías 7,14, eu compartilhei isso com meus irmãos, e assim, é um negócio fantástico. Isaías 7,14, o profeta fala assim: isso vos será por sinal, a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Isaías falou isso. Lucas 1,26 é 700 anos depois do que Isaías falou. Lucas 1,26 ou Mateus 2 é 700 anos depois do que Isaías abriu a boca para dizer: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e porá o nome nele de Jesus. 700 anos depois. Eu falei com os irmãos: pastor Bruno, você não vê em Israel 700 anos. Irmãos, você não vê em Israel 700 anos. Vamos contar os livros? Isaías, Jeremias, Lamentações, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias e Malaquias. Passaram-se 700 anos, em nenhum dos livros proféticos você escuta o profeta dizendo assim: e naquele tempo em Israel, na vila tal, na aldeia tal, viu-se uma menina de joelhos, dizendo assim: onde está a profecia do profeta Isaías? Eu quero ser a virgem que dará luz ao Emanuel. Não existiu uma menina. Mas 700 anos depois o texto diz assim: foi o anjo Gabriel da parte de Deus enviado a Nazaré, a casa de uma menina desposada ou contratada em casamento, lá em Nazaré. Você sabe por quê? Porque não é você que encontra a profecia, é a profecia que te encontra. Gente que vive atrás de profecia não prevalece. É a profecia que te encontra, é a profecia que te acha. E não adianta você discutir. Às vezes a gente quer discutir com o fato profético, não adianta você discutir. Por que aquele irmão é daquele jeito? Porque Deus achou ele. Por que Deus fala com aquela irmã daquele jeito? Deus achou ela. Então o que é viver o profético? É Deus estar procurando alguém que quer ser o cumprimento da profecia. O que a Maria fala? Sabe o que é legal? A Maria, depois do anjo falar para ela, fala assim: sua prima está grávida. Ela olhou, ok. Lucas 1,38. Que se cumpre em mim o que o Senhor acabou de dizer. Aí o anjo não girou no manto, o anjo não deu uma rajada, o anjo não mandou um incinerador. O texto diz assim: Maria falou assim: eis-me aqui, que se cumpre em mim conforme o que o Senhor diz. E o texto termina assim: e o anjo foi embora. Porque Deus não precisa ficar adulando quem decidiu ser o cumprimento da profecia.
Você não vê no registro os 9 meses de Jesus, o texto bíblico dizendo assim: e Maria visitada por um anjo que alisou sua barriga. No 4º mês, descendo um anjo do céu com uma botija de óleo, ungiu o ventre de Maria. No 6º mês, desceu um anjo de fogo e colocou uma agulha de fogo no ventre de Maria. Sabe por que isso não acontece? Porque quem decidiu o seu cumprimento de uma profecia, não precisa do céu ficar adulando nele, ele caminha, ele anda, ele se desloca, ele se move, ele vai para a montanha, ela vai atrás de Isabel. Porque o que Deus precisa da igreja hoje, irmãos, é só o eis-me aqui. O eis-me aqui. Então, o que é um ano profético para 2025? É o Deus que está procurando quem quer ser o cumprimento da profecia. Quais são as profecias que tem sobre você? Qual a profecia que tem sobre a sua casa? Eu não estou falando do que você ouviu no monte, eu não estou falando do que você ouviu num congresso, eu estou falando do que você ouviu da palavra. Da palavra. Não adianta, irmão, ninguém vir rodando. E olha que eu sou pentecostal, o pastor Bruno me conhece. Eu sou pentecostal ao extremo. O meu tutano é pentecostal. Se Jesus me mandar pendurar nessa caixa aqui, eu penduro, mas ele tem que mandar. Eu não vou fazer isso de macacada. Mas o que acontece? Qual é a profecia? Pode chegar rodando, pode chegar gritando perto de mim. Um dia uma pessoa chegou, levantou um poeirão perto de mim lá no monte, e veio, e falou assim: assim digo eu a você. Eu calei minha boca, falei: Deus está falando, vou calar minha boca. E aí olhou para mim e falou assim: assim te digo, meu servo, eu sou contigo. Eu olhei para a pessoa e virei e falei assim: e daí? Não, como assim? Você não entendeu? Eu falei: isso aí que Deus é comigo já está na Bíblia há mais de 2000 anos. Eu não preciso ficar ouvindo isso não. Você sabe por que você precisa ficar ouvindo repetidamente o que está na Escritura? Vou te dar um exemplo. Só você me responder bem alto, sem vergonha agora. Para quem que a gente tem que ficar repetindo a mesma coisa porque esqueceu? Fala aí para mim. Entendeu por que Deus vai ficar repetindo as coisas para você? Você não cresceu ainda. Você é uma criancinha da fé. Você precisa de afirmação e convicção. Meu irmão, você acabou de cantar aqui, ó. Não foi 2, não foi 3. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Uma vez, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Então o texto que a gente leu aqui de João, ele vai apontar para o caráter da igreja que Jesus quer. Qual é? O João está dizendo assim: eu vim para batizar por causa dele. Entendeu? Eu vim batizar por causa dele. Eu estou batizando por causa dele. Eu só estou aqui por causa dele. Porque o Espírito me falou assim: quem eu vi repousar sobre o Espírito Santo, é só o evangelista João que fala isso. Quem eu vi repousar sobre ele, o Espírito Santo, ele é o que vai batizar com o Espírito Santo, mais do que com água. Então, João, quando ele olha para o texto, eu quero te mostrar isso rapidinho. O texto vai dizer assim, ó, ele está lá falando sobre o ministério de João, e aí, quando Jesus veio, João choca a comunidade judaica, porque ele está com seus 2 discípulos, e um deles era André, e ele diz: olha ele lá. Ele quem, João? Ele é o Cordeiro que tira o pecado no mundo. Quem é João? João é a cana agitada no vento, é o que prepara o caminho, é o que foi anunciado, é o profeta do menor ministério bíblico. Eu já vi gente falando que João Batista ministrou 6 meses. Eu falei: nosso Deus, 6 meses? Aí já vi gente falando que ele ministrou 1 ano. Eu já vi uns mais exagerados dizendo que foi 1 ano e 2 meses. Mas o teto é isso aí, ninguém passa disso aí. Mas como é que o cara tem uma... Olha que cara feliz, irmão. O cara tem a consciência de que o ministério dele é de tiro curto, só para apontar um caminho. Tem algo mais profético do que isso? João Batista morre no fracasso de uma cabeça na bandeja.
Mas ele morre no sucesso de Jesus dizendo, não teve homem maior do que ele não. Então qual que é o caráter da igreja, que é a igreja de 2025, que não é o caráter de uma denominação, é o caráter da igreja de Cristo, é o caráter de João Batista, que é, eu entendi que eu nasci para cumprir um negócio. Aí eu não estou aqui para adivinhar o que você nasceu para cumprir. Eu posso dizer por mim, que eu vivi parte da minha vida, por mais que eu tenha sido pastor muito novo, com 20 anos de idade eu já era pastor, mas antes de ser, eu briguei com Deus. Eu queria ser crente, eu queria ser filho de pastor, servir a Jesus, trabalhar para sustentar o ministério dos meus pais, mas não queria mais de jeito nenhum viver na obra do ministério integral. Não queria, porque eu sou filho de pastor, e eu sei o que pastor passa. Sem vitimismo, eu sei o que pastor passa. É uma coisa assim, que a família tem que abraçar o ministério. Então eu fiquei fugindo, por isso que eu não posso falar assim, qual o cumprimento de que você tem que ser? É muito fácil encontrar hoje alguém na caminhada que chega aqui e me vê fazendo louvor não, atrapalhando os irmãos, né? Aqui atrapalhando os irmãos na hora da música e fala assim, nossa, pastor Moisés, Deus falou comigo que você nasceu para tocar. Não é isso. Não é isso. Me ver pregando, ou ver orando, ver você fazendo qualquer coisa. É fácil dizer que você nasceu para alguma coisa depois de eu te ver fazendo isso. Mas o Espírito me manda dizer, e não sei porquê, pode ser porque Ele quer falar, pode ser porque Ele esteja falando. O grande problema de ser o cumprimento de uma profecia é a pessoa inteligentemente suficiente, espiritual e emocional, para entender que quem entendeu que tem que ser o cumprimento da profecia, ele tem que parar de entender isso aqui, ó. Suponha que a profecia é o púlpito ali, o porta-bíblia, mas aqui, até lá tem um caminho aqui, meu irmão. E quem é profético, ele anda entendendo o quê? Eu não estou lá ainda, então deixa eu viver esse processo aqui, porque eu sei que Deus me falou que tem um negócio ali. Então eu suporto isso. Lembra uma musiquinha que a gente cantava na igreja lá no tempo de 1900 e preto e branco? É só quem converteu da década de 80 que vai lembrar dessa música. Pastor Bruno lembra que ele é novo, mas ele é crente velho. Os irmãos aqui mais velho presbiteriano vai lembrar. Assim, a gente cantava na igreja assim, ó: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque eu olho ao meu redor. Aí você cantava: não olho circunstâncias, não, só olho o seu amor, teu grande amor, não me guio por vistas. Aí essa música morreu e o propósito dela também morreu, porque o que a gente mais vê hoje na igreja é gente que precisa ver para ir. Então, a primeira coisa profética para 2025, querer ser o cumprimento disso. Não é querer ver, diga comigo, é querer ser. E tem um monte de profecia na Bíblia. Por exemplo, eu falei para os homens lá da igreja esses dias. Falei assim, olha que profecia linda aqui, ó. Aí os homens ficam olhando para mim e falaram assim, Efésios 5:22, escritura inerrante, inerrável, santíssima. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Procura o homem que quer ser o cumprimento desse negócio aqui. De acordo com a exegese simples desse texto, marido bom é marido que quer morrer. Porque Cristo fez o que pela noiva dele? Por que ele é capaz de salvar essa noiva? Porque ele foi capaz de morrer por ela. Quem quer ser o cumprimento dessa profecia? Não vou nem falar para as irmãs. Quem quer ser o cumprimento da profecia de vós mulheres, sejais submissos aos vossos maridos como ao Senhor. Isso aí pula, isso aí vocês deixam aqui. Finge que a gente nem falou hoje.
O cumprimento da profecia é alguém que deseja ser isso. Eu já contei para os irmãos, deixa eu contar só uma frase aqui de um testemunho. Eu já falei que não queria ser. Eu fui tentando ser um monte de coisa na minha vida. Fui descobrindo que não era bom para isso, mas tentei. Em 1994, nós acabamos de disputar um torneio em Valadares. O cara chega de Belo Horizonte, olhando lá no Estado Democrata. Ele chegou e falou assim, ó, tem uma procuração aqui, eu quero uma reunião com seus pais amanhã. Eu e mais 4. Eu falei, o que o senhor quer? Não, a gente gostou de vocês, quer levar vocês em Belo Horizonte para um período de teste. Aí eu olhei e falei assim, os meus 4 amigos justificam, eles eram bons de bola. Eu sou muito mais ou menos. Você me vê jogando bola 2 minutos, você já vê que eu sou bem mais ou menos. Mas o problema é que ninguém corria igual eu. Ninguém corria igual a mim. Ninguém corria. Aí, naquela noite, eu fui embora para casa, falei para meu pai, pai, esse cara entregou isso aqui para mim. Ele falou assim, olha meu filho, muito bom, é uma oportunidade para a sua vida. Ele olhou para meu pai, nunca me barrou, e falou assim, é isso mesmo que você quer para você? Eu falei, pai, não sei não. Ele falou, não vai orar. Aí fui orar. Orei, não queimou meu coração, fiquei com medo de ir, não fui. Aí desisti daquilo. Mais para frente, entrei pelo mundo da engenharia. Não, o negócio é engenharia. Porque o meu tio lá em Belo Horizonte falou assim, olha, profissão, ele tinha prospecção, tudo que aconteceu entre 2000 até 2020, meu tio acertou em todas as previsões que ele tinha. E ele falou, faz engenharia, mas então enveredei para engenharia. Só que quando eu tinha 20 anos, do nada, eu ouvi a voz de Deus falando assim comigo, assim, ó, no caminho, me lembro disso até hoje, eu estava andando, Israel Pinheiro, tinha atravessado a Minas Gerais, estava indo em direção ao escritório de inscrição da faculdade, ia fazer inscrição para o vestibular de engenharia. Eu já tinha feito seminário confessional de teologia, bem novinho. Eu quero engenharia. Meu pai me mandou para fazer seminário, para ver se a coisa pegava. Eu falei, não, vou fazer engenharia, estou indo fazer. No meio da Israel Pinheiro, uma voz fala comigo assim, você vai fazer direito. E eu no primeiro momento pensei assim, é porque eu estou fazendo errado. Então tem uma voz mandando fazer direito. Não é isso. Aí eu cheguei no balcão, peguei o dinheiro, peguei a ficha na cara da menina e falei assim, eu quero fazer inscrição vestibular de engenharia. A menina estava de cabeça baixa. Ô gente, foneticamente, o que engenharia parece com direito? Nada, nem foneticamente. A menina olhou para minha cara e falou assim, o senhor falou direito, não foi? Eu olhei para o céu e falei, já entendi. Não vou brigar. Só que, aí eu volto atrás. Eu nasço prematuro, era para ter morrido, eu precisei de sangue. Fiquei quase 30 dias na UTI neonatal. Minha mãe ruim. Meu parto foi um negócio complicado. Tanto que as irmãs da igreja passaram quase 30 dias que eu estava na UTI. Uma ia todo dia me visitar só para me ungir. Me ungiram durante 30 dias. Então, eu já nasci ungido. Aí eu saio da UTI. E aí eles falam o quê? Que praga de pai e mãe pega. A gente chama de profecia. Conta a lenda que a minha mãe entrando enrolado comigo numa manta na igreja no dia de Santa Ceia. O meu pai estava falando. Meu pai para de falar e fala assim, gente, nós vamos parar agora. Vamos ficar de pé, porque está entrando o futuro pastor dessa igreja. A praga pegou. E eu passei a vida toda lutando para não ser. Para não ser. Até que no ano de 1999, o meu pai chegou e falou assim, Moisés, eu não aguento mais. Eu falei, o quê? Você não aguenta o ministério? Estava esperando ele falar isso. Eu falei, Moisés, eu não aguento mais, eu estou aqui em Valadares já há quase 30 anos. Eu tenho um chamado missionário para o Amazonas. Eu falei, pai, o senhor está com 60 anos. Gente com 60 anos não tem sonho missionário mais não. Ele falou assim, se eu não for para o Amazonas eu vou morrer. Tem 4 igrejas fechadas lá. Meu pai não vai para Manaus. Meu pai vai para Iranduba, Itacoatiara. E foi para mais 2 cidades do interior, Beira Rio. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu já tentei 4 pastores aqui nessa igreja. 4. Tudo não deu certo. Deus barrou. E ele ainda virou e falou assim, você é minha última esperança. Falei, que beleza, hein?
E ele virou para mim e falou assim: você tem fé para ser pastor nessa igreja? Irmãos, não de uma forma trágica, mas eu fiz a mesma oração de Jó. O que eu mais temia me aconteceu. Falei: fé eu não tenho não, meu pai, mas eu tenho coragem. O senhor faz o seguinte: eu vou ficar aqui, vou dar suporte, o senhor vai e volta. Fica lá o tempo que o senhor quiser e volta. Quando o senhor voltar, a igreja vai estar aqui, vai estar fluindo, e o senhor vem e assume, porque o senhor sabe. Ele olhou e riu para mim e falou assim: não, tá bom então, eu volto. Está voltando até hoje, já morreu e não voltou. Mas é porque um dia, aí assumi, estava na faculdade, era pastor, mas eu tinha um monte de plano. Até que eu ouvi a seguinte expressão, lá no Teatro Atiaia, no dia da minha formatura, faculdade de Direito: você quer ser o cumprimento de uma profecia? Então, não é a questão de alguém que anda atrás do profético, é alguém que olha para o céu e fala assim: ó, eis-me aqui, que se cumpre em mim. Esse é o primeiro lado profético que a igreja precisa ter. Primeiro, o que Deus tem chamado para cumprir nessa cidade, em qualquer área. Eu estou falando aqui da minha área, pastor Bruno, área do ministério da palavra, área do sacerdócio de uma igreja. Mas em qual área Deus te plantou sacerdotalmente para você ser o cumprimento de uma profecia? Qual área? Qual é a área? E quem é o cumprimento? Aí ele passa para frente, né? Ele passa a perceber umas coisas. Olha, João Batista, eu sou aquele, eu estou aqui por causa dele. Eu só estou fazendo o que eu faço por causa dele. Então o que ele está dizendo? Eu sou o cumprimento daquilo que foi profetizado sobre mim. Profecia não é mantra. Profecia não é ciclo de repetição. Não é nada disso. Profecia é aquilo que aponta para um destino. O profético intervém no destino, no presente e no futuro. E mexe com o nosso passado também. Isso é o profético. Quem não tem o profético está perdido. Só que aí, minha gente, eu não posso cair no erro de que profetizando 2025 vai ser uma espécie de varinha de condão na minha mão e vai fazer tudo aparecer do jeito que eu quero. Não, a profecia para 2025 é: Deus está procurando gente que está querendo ser o cumprimento da profecia. Cumprimento da profecia. E o outro aspecto, para me finalizar aqui com a fala de João, pastor Bruno, o erro que a igreja cai hoje, sabe, Alexandre, é achar que profecia, quando alguém, eu já falei isso, já tenho ensinado isso para os irmãos, latejando na cabeça dele para ver se vocês aprendem. Profecia não é privilégio, profecia é responsabilidade. Meu irmão, se alguém falou contigo da parte de Deus, não ria, começa a chorar. Lembra de Sara? Estava dando risadinha, até que o anjo falou assim: você está rindo? O menino vai parar na sua barriga, você na velhice. E só porque você está rindo, o nome do menino vai ser Isaac. Acabou a graça para o lado dela. Imagine se para uma mulher nova, abaixo dos 40, engravidar já é complicado. 9 meses de gestação. Imagina para uma idosa de 90 anos. Profecia não é privilégio. Profecia é responsabilidade. Quando profetizam para mim, meu irmão, eu fujo, eu tento fugir, porque eu sei que Deus não está me privilegiando. Porque não é privilégio. Deus chega para você e fala assim: olha, meu servo, assim eu te digo, te levantei para ser o maior empresário do ramo específico em Valadares. Não sai rindo igual hiena velha, não. Vai para o joelho e começa a chorar. Chorar. Porque se Deus está te entregando uma profecia, Ele está te entregando uma responsabilidade. Profecia é responsabilidade. E os crentes que fazem parte de um ambiente de uma igreja profética, pastor Bruno tem veia profética.
Eu fico com dó de vocês, fico com dó também dos irmãos lá da Casa da Bênção. Porque ovelha de igreja profética não é privilégio, é responsabilidade. Igreja profética, eu queria ser de uma igreja só pastoral, só de mestre. É uma delícia ser de uma igreja de mestre. Tudo gira ensino, só do ensino. Escola bíblica, quarta do ensino, sexta do aprofundamento, domingo do conhecimento. É uma delícia um negócio desse. Mas quando você tem uma veia profética na igreja, eu brinco com isso. Você quer notar se seu pastor é profeta? Vê se na hora que ele está pregando a veia dele sobe aqui assim, ó. Tadinho de vocês. Quanto mais profético for uma igreja, diga comigo, mais responsabilizada ela será. Mas nós vamos fugir da responsabilidade ou vamos abraçar ela? Responsabilidade você tem que abraçar. Eu lembro do meu pai, quando eu fui casar, faltando 4 dias para eu casar, ele me chamou para um café. Falei, filhão, eu quero começar umas coisas com você, eu já conversei muito, já te falei e tal. Meu pai era na bucha. Um dia ele falou assim, você vai casar com essa menina mesmo? Com a Jaqueline? Falei, vou, pai. Então você fala com ela que amanhã eu quero conversar com ela 2 horas. Falei, por quê? Porque eu vou prever seu futuro. Ele, então tá bom, eu levei para conversar. A primeira coisa que ele conversou com a Jaqueline, na lata dela, foi assim, não chamou ela nem pelo nome. Falou assim, ô moça, ô moça, você sabe com quem você está casando? Ela falou assim, estou casando com seu filho, Moisés. Ele falou assim, resposta errada. Você não está casando com meu filho. Primeiro você está casando com uma pessoa que não era nem para ter nascido, só nasceu porque Deus plantou ele na terra. Segunda coisa, não é porque ele é filho de pastor, ele tem um chamado desde o ventre da mãe dele. Você vai casar com isso, minha filha? Você quer casar com um chamado? Você quer casar com um destino? Meu filho hoje tem casa, amanhã ele pode ser enviado para um lugar que é uma tenda. Depois ele pode ser enviado para um lugar de político hostil. Você vai ficar com ele, porque eu treinei ele para morrer pelo evangelho. É esse marido que você quer para a sua vida? Você quer casar com um homem que ama mais a Deus do que você? Ela regalou um olho desse tamanho. Aceitou, tem 21 anos que nós estamos casados. Está aguentando a bucha. É difícil ser minha esposa, tadinha. Profecia é responsabilidade. Profecia não é privilégio. Tem gente que eu acho bonitinho demais, irmão. A pessoa fala assim, põe-te em pé que eu vou falar contigo. Ô glória, muda esse ô glória. Curva a cabeça e fala assim, misericórdia. Acha outro Jesus. Sabe por que eu estou falando isso, pastor Bruno? Que à medida que eu prego aqui nessa noite, o Espírito de Deus está me mostrando aqui agora, olhos nus, eu estou vendo, eu não quero brincar com a sua fé por causa disso. Enquanto eu prego, pastor Bruno, eu vejo a igreja como vasilha. Vasilha com uma trombeta dentro. E eu estou perguntando ao Espírito Santo, o que é isso? O Espírito Santo está me dizendo assim, tem gente aqui que tampou a vasilha, sufocando a profecia que recebeu. Porque em vez de você abraçar, você viu que ela é uma responsabilidade, você tenta correr, não tenta correr não. Deixa eu te falar uma coisa, para correr da profecia você pode fazer o que for, você pode mudar de casa, você pode mudar de cidade, você pode mudar de igreja, a danada vai te abraçar, ela te alcança. Ela arrebenta-se no meio. Vai por mim. Eu tenho PhD nesse negócio de profecia. Nasci numa casa... Minha mãe, pergunta esse irmão aí. Minha mãe, se eu quisesse pecar escondido dela, não tinha jeito. Você está doido? Minha mãe era profeta demais. Um dia minha mãe, eu voltei da bola, estava jogando bola. Com a bola com os meninos da escola. Aí ela chegou e eu estava só suado. Tomei meu banho. Ela falou, Moisés, vem cá. Ficou desse jeito em mim assim, ó. Eu falei, gente, será que eu não tomei banho direito? Eu tomo banho direito. Esse é um negócio que eu gosto, é de perfume, desde pequeno. Ela, toma cuidado, hein? Por quê? Estou sentindo o cheiro do Zé Pilim e da Pombagira atrás de você. Eu falei, por que você está falando isso? Porque você esteve em tal lugar, assim, assim, assim.
com tal pessoa assim, assim, assim. Toma cuidado. Eles não têm chamado, não. Você tem. Não troca seu chamado por um prato de lentilha, não, tá? Como é que você peca numa casa dessa? Você não tem paz nem para pecar. Profecia, diga, profecia é responsabilidade. Diga comigo, Deus busca quem quer ser o cumprimento. Para você fechar comigo aqui, põe aí para mim o texto, só para você identificar esse negócio aqui comigo. Quem é o cumprimento de uma profecia? Ele mostra para a gente algumas coisas bem claras. O quê? 1:29, né, que a gente estava. Primeiro é 1:29, é fantástico isso. 1:29. Pode ser 1:35, põe aí para mim o 35. Dá no mesmo, que é Ctrl+C, Ctrl+V. No dia seguinte, estava ali novamente, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Novamente, já tinha visto Jesus. Aí ele olha para Jesus, segue o texto, olha lá. Quando fez o quê? Viu Jesus. Quando viu Jesus, disse. Quando viu Jesus, disse. Quem é o cumprimento da profecia, ele começa a manifestar algumas coisas, pastor Bruno. E quais são as coisas que essa pessoa manifesta? A primeira coisa que uma pessoa profética manifesta, sabe o que é? Ele identifica a profecia. Viu Jesus. Viu Jesus. Viu Jesus e disse. Porque você só pode dizer daquilo que você identifica. Você precisa aprender. Uma igreja profética é uma igreja que identifica a profecia. João olhou para Jesus, não tinha nenhum profeta, não tinha saltério, não tinha nada. Ele só viu Jesus caminhando, ele só viu Jesus passando. Era um dia de cotidiano, porque uma pessoa profética é alguém que tem espírito de testificação dentro dele. Testificação. Viu Jesus e disse. Viu Jesus e disse, diga comigo, identificar. Você sabe que identificar é muito importante. Lembra da mulher, 2 Reis, capítulo 4, verso 8. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Mozinho, vem aqui. Fala, mulher. Vejo que quem passa diante de nós é um santo homem de Deus. Identificou o profeta. Por que eu perco as coisas na minha vida? Porque eu nunca identifico o que está diante de mim. O problema nosso é que a gente às vezes só identifica o que está diante de nós o dia que a gente perdeu. Perdi, aí eu vou lembrar. Lembrei daquilo que já não volta mais. Entende? Lembrei porque perdi. Identificar, vejo que é um homem, vejo que é profeta. O céu se abre para uma igreja que identifica o profético. O céu abriu sobre a casa dessa mulher. Então não basta, diga comigo, identificar. Diga comigo, quem nasceu para ser o cumprimento, tem um espírito de identificação. Ele identifica, fareja, percebe. A outra coisa, sabe o que é ali, ó? Ele não disse, o texto está aqui atrás de mim, o verso anterior. Ele viu Jesus e disse, que isso é o quê? Ele identificou a profecia, mas aí ele diz o quê? Vejam, ele chama a gente para ver com ele e diz assim, é o Cordeiro de Deus, não só identificou como reconheceu. Não adianta identificar, tem que reconhecer. Porque você pode passar a vida toda identificando, mas nunca reconhecendo. Tempo atrás eu fui atender o irmão, que o casamento estava para acabar. E eu perguntei para ele, as 3 perguntas óbvias.
Por que teu casamento está acabando? 3 motivos apontam. Seu casamento está acabando por causa de dinheiro? Não. Seu casamento está acabando por causa de uma vicissitude sua? Não. Então seu casamento está acabando por causa de adultério, pecado moral que causa ruptura do matrimônio. Ele falou, não, então por que está acabando? Ele virou e falou assim, pastor, não sei, só sei que o amor esfriou, não é a mesma coisa, e deixei ele falar. Quando ele terminou de falar, eu falei assim, mas vai acabar assim? Ele, como assim, o que você quer me dizer, pastor? Eu falei assim, sua mulher é uma mulher ruim? Não, ela deve ser difícil, assim, como todo mundo é difícil, eu sou difícil, mulher é difícil, mas é uma mulher ruim? Não. Sua mulher é mau caráter? Não. Sua mulher é uma mulher esmazelada? Não. Sua mulher é uma mulher que não é cuidadosa? Não. E deixa eu te fazer uma pergunta, tem quanto tempo que você não fala isso para ela? Aí ele parou, ele perguntou assim, mas qual que é a frequência que a gente deve falar isso, pastor? Todo dia. Porque o texto de Levítico 6 fala assim, que você tem que pôr lenha no altar todo dia, porque senão queima, só fica cinza. O casamento de muita gente só é cinza. Você esqueceu de pôr lenha. Falta reconhecimento. O profético não basta ser visto. O profético precisa ser reconhecido. Olha ali. O que foi, João? Olha lá ele. Sim, estamos vendo. E aí? Ele é o Cordeiro. Identificação. Identificação. O problema é quando a identificação vem depois. Discípulos do caminho de Emaús, você viu? Vi. Seu coração tremeu? Tremeu. Você viu como é que ele falou bonito? Vi. E foi embora, já era. É igual a noiva de Cantares capítulo 5. Meu amado tocou na porta, bateu na porta dizendo, abre minha irmã, amada minha. Aí ela, ai, eu já tomei banho, ai, eu já troquei minhas roupas, será que vou abrir o meu amado? Ficou hesitando. Quando abriu, o amado foi embora. Ela tentou ir atrás, os guardas deram um couro nela, ela apanhou dos guardas, não encontrou o amado. Por quê? Porque não adianta identificar, tem que reconhecer, e reconhecimento é algo que eu faço intencionalmente. É o Cordeiro de Deus. Isso é profético. Nós precisamos de uma igreja que não só visualiza, não só identifica, mas reconhece. Reconhece. Reconhece a unção que a casa carrega. A unção que a casa anda nela. Eu reconheço isso. Mas aí, meu irmão, não basta também só reconhecer. Vejam, é o Cordeiro de Deus, isso é da parte de João. Agora vem a parte dos discípulos. Olha o próximo texto. Ouvindo isso, ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Deixaram João e seguiram Jesus. Deixaram João e seguiram Jesus, porque perceberam o seguinte, a estação João tinha terminado, termina quando batiza. Agora nós identificamos, nós reconhecemos, mas eu também preciso crer no profético. E o que é crer? Crer é a movimentação da fé. Crer é movimentar. Tem gente que fala comigo que crê num monte de coisa. Mentira. Mentira. Nós precisamos parar de mentira. A gente crê nas coisas. Por exemplo, uma pergunta simples e fácil. Quantos de nós aqui, no ambiente aqui, cremos na oração? Quantos aqui creem na oração? Então por que você não ora? Crer na oração é praticá-la todos os dias. Isso para mim é crer. Crer é a movimentação. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação, a palavra de Deus. Mas fé, crer é movimentar essa fé. Crer é dar atividade para essa fé. Como é que eu provo que eu creio? Me movimentando. Quem crê na cura dos enfermos? Orou por quantos essa semana? Ou você está esperando vir a próxima campanha de cura da igreja para você orar por alguém que é enfermo? Não crê, você não crê. A igreja profética, ela crê, ela dá movimentação para o negócio. Ela move. Ela move. Crê no profético. Dá movimentação àquilo que eu vi, àquilo que eu reconheci.
E agora eu ando naquilo, olha lá. Seguiram. Chegaram perto de Jesus. Você é o Messias? Onde é que o senhor mora? Ele falou, vem e vê. Um deles era André. Nunca mais soltaram Jesus, porque andaram com Jesus. O que a gente precisa fazer nesse ano, minha gente? Identificar, reconhecer, crer. Crer. Eu creio. Moisés, você crê que eu te levantei para tirar o povo do Egito? Creio. Por que clamas a mim? Marcha. Marcha. Movimenta a sua fé. Movimenta a sua fé. Existe gente incrédula que às vezes tem mais movimentação de fé que a gente. Capítulo 4 de 1 Reis. Capítulo 4, não, desculpe, 17 de 1 Reis. O texto diz assim: Deus falou com Elias assim, ó, vai até Sarepta de Sidom, porque ali eu ordenei uma viúva para te sustentar. Aí eu fico pensando assim, Deus tinha que ter descido, avisado a viúva, está chegando um profeta aí. Mas Deus não fez nada disso. Deus só soltou e falou, vai. O Elias chega, tem uma mulher catando graveto. Se eu fosse o Elias, eu perguntava assim, Deus, o senhor mandou o endereço do GPS errado, localização errada, essa mulher não tem condição nenhuma de me sustentar. Mas ele viu aquilo, e a mulher estava catando graveto, e ele falou assim, ô dona, tradição minha da Bíblia, tá gente? Ô dona, sim, dá água aí, então só me dá um copo d'água. Ela, claro. Aí ela virou para buscar água. Quando ela ia buscar água, o profeta dá outro grito, dona, traz um pão para me comer também. Aí ela parou. Ela parou porque ela diz assim, ó, tão certo como vive o seu Deus, que eu não tenho só na panela, só um bocado de farinha e um pouco de azeite na botija. Eu vou fazer uma última refeição para mim e para o meu filho, para a gente comer e morrer, porque a culpa disso tudo é sua mesmo. Você que falou que não ia chover, mas ela não falou isso. Ela falou, eu vou fazer e vou morrer. Aí o profeta não olha para o céu e fala assim, pai, aonde me enviaste? Pai, o que fizeste com teu servo? Não, o profeta mantém o negócio firme e fala com ela, beleza, mas primeiro faz para mim, e depois você vai fazer para você e para o seu filho. 99,9% desse auditório aqui, inclusive quem está pregando, não faria. A gente não faria. Agora você sabe por que eu estou contando sobre ela aqui? Porque ela é diferente de mim e de você. Ela fez. Ela deu movimentação para a fé dela. Imagina ela cozinhando um negócio e o menino dela olhando para aquilo, doido para comer. Tirou da boca do menino e levou para o profeta. E o profeta aqui comendo. Eu fico brincando aqui com a boca cheia. Isso é brincadeira minha. Com a boca cheia ainda, Elias falou assim, pode lá, faz lá para a senhora. E o texto diz que ela entrando em casa, a panela estava transbordando farinha e a botija estava transbordando azeite. Sabe por quê? Porque o profético é para quem creu. Quantas portas Deus abriu diante de você e você nunca entrou nelas? Simplesmente porque você teve medo de não acontecer. Passos de fé, coisas ousadas, entregas, votos, jejuns, oração e um monte de coisa que Deus já pediu para a gente entrar por aquela porta e a gente nunca entrou. Eu preciso crer. 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 Aleluia. A gente tem que crer. Estou olhando para esse prédio, obra de fé. Eu falava para o pastor Bruno, falei, pastor Bruno, você é doido. Vai ter culto da virada nenhum lá. Pensar comigo. Do mesmo jeito da Prudente de Moraes. Como é que faz obra? Pergunta os irmãos. Vamos, gente, vamos. E o legal foi o culto de anúncio, Alexandre. Gente, vamos para Prudente de Moraes. Bum! Tinha R$1 no caixa. Mas aí, sabe por que é isso, gente? Deus chega com você no abismo e fala assim, você está comigo? Eu estou, Senhor. Eu te amo, Senhor. Então pisa. Senhor, mas cadê o chão? Estou te chamando para pisar no chão. Eu estou te chamando para pisar. Não estou te perguntando se tem chão. Igreja profética pisa onde não tem chão. Fala para o seu irmão assim, o profético não é normal. Diga para ele assim, por isso que você tem cara de doido.
Ah, doutor Vinícius, é cara de doido, se eu conheço desde novo. Isso não é normal, não. O cara que vira juiz não é normal, não, é doido. Eu desisti, ele continuou. O reino de Deus não serve para gente normal. Um dia eu estava numa conferência, Deus falou comigo assim: olha para aquele moço ali, ele estava à direita, assim ó, o DDD escondeu os subs aqui dessa vez, né? Mas eu estava numa conferência que tinha um sub, pastor. Aqueles subs que tinham tipo um tobogã, Dedê, que tinha uma entrada assim por baixo. Um homem de chinelo, gente, chinela havaiana, uma calça de tergal dobrada na canela, uma blusa abotoada errado. E ele estava lá assim na adoração, eu estava na plataforma. Deus falou assim: olha para ele, eu vou fazer um reboliço na vida desse homem. Eu olhei, eu pensei comigo assim: tem jeito de Deus fazer nada com esse homem, não. Olha a cara dele. O que Deus fazer com esse homem? O Senhor falou assim: olha para ele como ele não está nem aí para nada. E a gente começou a ministrar. De repente esse homem caiu no chão, enfiou a cabeça dentro do sub de 18 polegadas. O sub batendo, bum, bum, bum. Eles tentavam arrancar ele de lá, ele não saía. E aí quando terminou, eu cheguei para ele lá, embriagado do poder de Deus. Falei: mano, o que aconteceu contigo? Deus falou assim comigo assim: enfia a cabeça nessa caixa que você vai descobrir como é que a minha voz é como um trovão. Eu falei: você deve ter surdo, bicho. E ele olhou para mim e falou: pastor Bruno, desse jeito. O cara olhou na minha cara e falou assim: Maternidade Santa Terezinha, 19 de março de 1980. Eu estava contigo lá naquele lugar. E o cara veio, é esse negócio aí ó, que ele está fazendo. E o cara veio, pá. Eu falei assim: e quem te contou isso? Ele: Deus me levou na eternidade para falar sobre você. Eu andei 78 quilômetros de bicicleta, porque Deus falou com ele assim: vá até a cidade de Teoflotone, que o meu servo vai estar lá. Eu preciso que você entregue uma palavra para ele. O profético é para gente doido. O profético, você quer 2025 de bênção? Abandone sua normalidade. Desculpa, pastor Bruno. Você quer um ano de 2025 profético? Abandone seu presbiterianismo. Abandone qualquer outra coisa. Mergulhe nesse rio, meu irmão. Mergulha. Deus está procurando gente que quer pular nesse rio. Deus está procurando gente que quer. Deus está procurando gente que quer pisar onde não tem chão. Deus está procurando gente que quer olhar para cima da montanha e não na montanha. O meu socorro vem de onde? Não vem da montanha, vem de quem está em cima da montanha. Deus está procurando uma igreja do Eis-me Aqui, uma igreja que crê. Espírito de Deus, se testificar isso no seu espírito. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Onde está a geração do Eis-me Aqui? Onde está uma geração que está dizendo assim: eu entendi. Assim como João Batista, eu entendi. Eu vou reconhecer. Eu vou identificar. Mas eu vou crer, porque eu vou seguir. Eu vou abandonar o meu achismo. Eu vou abandonar as minhas filosofias. Eu vou pular nesse rio, Jesus. Eu vou pular nesse rio, Jesus. Eu vou pular nesse rio, Jesus.